E hoje você vai dar uma amostra grátis aqui de uma aula de história ou de escola bíblica dominical para nós aqui? As duas andam juntas, querendo ou não, né? Elas andam juntas. Quando a gente estuda, por exemplo, em história, aquela região da Mesopotâmia, Você tá na aí Bíblia. a gente entende, poxa, de onde Deus chamou Abrão, que nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade bem movimentada, como se fosse uma metrópole nos dias de hoje, e tal, muito comércio. E aí depois ele foi para Harã. Cada cidade tinha os seus deuses. Isso você estuda em história, não é nem na Bíblia. Cada cidade tinha um deus patrono, tipo assim, ó, esse é o deus dessa cidade. Cidade fechada com os muros. Isso aí tem achados históricos fora da Bíblia. Sim, sim. Na verdade, a arqueologia começou, vamos dizer que a segunda fase da arqueologia foi lendo a Bíblia, os caras liam a Bíblia e falavam assim, poxa, então eu vou ver o que que tem lá naquela região. Usava a Bíblia para ir naquela região que a Bíblia falava, para começar as escavações e foram descobrindo e foram vamos dizer assim, validando muito do que A Bíblia já a Bíblia relata. já relata, tipo assim, né? Eu não gosto de usar o termo validando ou confirmando. Tipo assim, a arqueologia confirma a Bíblia. Não, a Bíblia confirma a arqueologia. A Bíblia falou, tá falado, é verídico. Né? E depois os caras só vêm, não, realmente, achamos aqui Aí já usa a Bíblia como ponto de como ponto partida de partida. Hoje já não fazem mais isso, a arqueologia já não aceita isso. Né? Porque diz, não, porque Bíblia é religião tal. Mas enfim, começou para assim. separar, né? A Bíblia que era a fonte, meu, pra tudo isso. E aí os caras foram lá, e, por exemplo, a Mesopotâmia, como eu tava falando, além de cada cidade ter o seu Deus, cada família tinha o seu Deus. Por isso que na Bíblia a gente vê, o ídolo do lar. Você já leu esse termo? O ídolo do lar, ídolo do lar. Quer ver? A esposa de Jacó, quando ela saiu da casa do pai dela, do Labão, ela pegou um ídolo do lar do pai dela. Aí você Leva fica junto. pensando, ué, mas não, ela não era crente, não? Por que que ela levou esse ídolo, né? Mas era cultural. Cada Cultural. casa tinha uma. Claro, não a casa de quem servia a Deus. Mas as pessoas tinham o Deus dela lá, entendeu? Então, quando chegava, perguntava para Jacó: "Oi, cadê o templo do seu Deus?" Poxa, eu não tenho templo. É. Deus não tem templo. Ah, tá. Cadê a imagem dele? Não, ele não tem imagem. Imagina, na cabeça daquela cultura, naquela época, você falar que existe um Deus invisível, que não tem imagem, que não tem. Pô, os caras criavam os zigurate, né? Contanto que a Torre de Babel era um zigurate. Ou seja, era um templo em cima de um templo, em cima de um templo, uma torre que ia chegar ao céu. Então, quando a gente vai estudar a Bíblia, você falou, vai dar uma aula de EBD ou de história? Meu, junta. Ele já quer dar aula dos dois Dos já. dois, principalmente quando a gente vai estudar a Idade Antiga, né? Aí quando você vai estudar Roma, quando você vai estudar a Grécia, como Deus usou o Alexandre o Grande, como Deus usou o Império Romano. Primeiro ponto, a Grécia fazia com que todos aprendessem o grego. Todo o território que o Alexandre o Grande conquistava, Conquistava. aquelas pessoas tinham que aprender grego. Então a pessoa falava hebraico e grego, falava aramaico e grego, falava egípcio e grego. Diz que até o Novo Testamento foi Foi escrito em escrito, grego, hein? né? Eu ia Porque chegar aí, a língua que exatamente. predominava era o grego, O né? Novo Testamento todinho escrito em grego. Então, para propagar o evangelho foi muito mais fácil, porque você chegava numa região, chegava no Egito, as pessoas sabiam falar grego e você falava também. Então todos, né, tipo Paulo saía pregando, os outros apóstolos saía pregando como? Em grego, que onde ele chegava, sabia que a pessoa manjava do grego, entendeu? Hoje, na atualidade, a língua mais falada no mundo é o Em inglês. inglês. Mas o grego naquela época era mais usado do que o inglês em proporção hoje. Sim, sim, até porque o inglês Porque hoje tem como muitos lugares que as pessoas não sabem, que nem no não, Brasil mesmo, a maior parte da população não sabe falar inglês. não, com E o certeza. grego naquela Eu época não era uma sei. língua bem falada Bem mesmo, né? falada, porque era uma obrigação, entendeu? Você pode continuar tendo a sua cultura, mas você tem que aprender a cultura grega, que é onde entra o helenismo, a gente chama de helenismo, certo, Heleno? Contanto Heleno que o seu nome, né, tem a ver com tem origem helenismo. grega, sim. Sim. Heleno, Helena. Então o helenismo veio, é isso aí, tipo, a, a cultura grega se espalhando pela Europa, pela África, sabe? O norte da África, né? O Egito, tal, Etiópia. E aí, meu, é maravilhoso. Então, vou parar de falar, que senão a gente vai ficar o podcast falando Não, de pode. história e na Bíblia. Aliás, da Bíblia a gente não vai fugir em nenhum momento, né? Não tem como fugir, né? Não. Ela é a base de Uhum, tudo, né? uhum. Eu digo que é o manual do instrução, manual do fabricante. É, nós,
Sempre gosto de dizer isso, porque ele é o autor da vida. Então ele fez a vida e deixou lá a instrução. Ai, como viver bem? Ai, eu tô ansioso, tô não sei o quê. Ó, faz isso aqui, ó. Tá aqui na Bíblia. Tá ali na Bíblia já. E aí, Aí você tá falando aí do grego, aí depois do que o grego era a principal cultura, a principal exato. língua, eles que dominavam. Aí depois vinha o Roma. Aí Roma. depois entrou a cultura grego-romana, que é uma Isso. transição para a Uma cultura romana. transição. Só que daí o Império Romano pegou, absorveu muito da cultura grega. Absorveu muito, né? Absorveu muito Entre da. os deuses, tudo, né? Sim, absorveu muito. Uma coisa que contribuiu muito a Roma, o Império Romano, era o transporte, as estradas romanas. Uma coisa que eles chamavam de paz romana, né? Tipo, não pode ter treta. É uma paz mundial, né? Pelo menos no mundo conhecido. O Sim. mundo que era governado pelo Império Romano. É, não pode ter treta, não. Ah, uma nação contra a outra, briga, não. É por isso que quando se a gente vê na Bíblia, começava um motim, ah, tá tendo uma bagunça ali, não sei o quê. Aí os romanos, soldados romanos já vinham aí, opa, 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 parou, Eles parou com isso aí. tentaram implantar o paz e segurança. Paz e Quando eu vi segurança. falar em paz e Então, segurança, isso, não é que sempre tenta implantar, sempre né? é E vai isso. continuar, né? E aí eles chamavam de Pax Romana, né? A Pax Pax Romana. Romana. É. Só que isso contribuiu para a propagação do evangelho também e as estradas romanas, né? Porque Também eles ajudou. construíam estradas pelo império todo. Então isso contribuiu bastante para propagação. Poxa, viagens, né? Quando a igreja começou a perseguição, porque quem começou a perseguir a igreja foram os judeus, certo? Sim. Aí os judeus mataram o Estevão, tal, aí começou a espalhar. Aí o que que os judeus começaram a fazer? Isso a gente vê na história da igreja mesmo. O que os judeus começaram a fazer? Começaram a acusar para o Império Romano que os cristãos, primeiro, praticavam canibalismo, porque tinham toda semana eles bebiam sangue e comiam carne, certo? Que era é a ceia. Sei. Mas, né, a fake news, a Ele ia comer a notícia, verdade. a notícia O, chegava de o outro. sistema é o mesmo, né? Exatamente. E outra, poxa, eles não adoram o imperador. Como assim eles não adoram o imperador? Não, você tem que se dobrar ao imperador. O Não, imperador romano era como um deus. serve um Deus. Eles não aceitavam os deuses romanos. Não, como assim? Não, não, não pode. Só que os judeus também tinham essa liberdade de não se dobrar ao imperador, né? Mas acusavam os cristãos. Pior de tudo, eles tinham um rei. Os cristãos tinham um rei. Que rei? Jesus. E aí, não, então eles têm outro rei, ó, eles têm outro rei e tal. Aí começou a perseguição de Roma contra a igreja. Mas quando a igreja começou a se espalhar naquele episódio de Estevão, eles tinham acesso pelas estradas romanas, entendeu? Tinham transportes, tal, um acesso, e aí começou a espalhar. Então a gente vê que Deus vem trabalhando na história, Deus vem trabalhando, 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 como trabalha até hoje. A gente vê tanta coisa acontecendo e fala, ah, não sei o quê, ai meu Deus, não, meu, fica tranquilo, Deus tá vendo tudo. Deus tá no controle de toda essa. O ser humano achando que tá no controle de toda essa bagunça aí, Deus tá Pensa no que tá, controle né? de tudo. Aí chega aqui mais perto, né? Mais pertinho aqui, o século XVIII, que é o século das luzes. Porque não, o iluminismo, tal, aí descobriu-se a energia elétrica e tá iluminando as cidades, tal. Não, o homem, ele é capaz de resolver os seus próprios problemas. Aí chega próprios problemas. Chega no próximo século, né? Século XVIII, XIX, aí chega no século XX, duas guerras mundiais. Fome para todo lado, peste. Quer dizer, você vai resolver mesmo os seus próprios problemas, deixando Deus de lado? Não vai. Então a gente vê como Deus mostra na própria história, no decorrer da história, o controle dele, controle que ele tem sobre a história.